E nesse domingo foi divulgada uma nova pesquisa CEPES pelo Jornal Popular, que ouviu mais 501 entrevistados aqui em Goiânia entre os dias 13 e 15 de julho. E o levantamento trouxe um dado curioso. Na pesquisa espontânea, apareceu que 78% dos eleitores ainda não têm candidato. Quer dizer, 78% não conseguiram avaliar, apontar nenhum nome. Como é que você avalia esse cenário, Fred? Para você entender, houve um crescimento de mais de 10% em relação à última rodada que aconteceu no mês passado da pesquisa. Então, isso é um aumento de indecisos. Uma possibilidade foi a retirada do nome de Iris Rezende na disputa, né? Na eleição, da desistência de Iris, que pode ter impactado nesses números. Ainda não dá para avaliar. Uma outra situação com um número de indecisos tão alto é o quadro político atual, a descrença do eleitor com a classe política. Isso afeta tanto os candidatos a cargo majoritário, como também afeta quem está no cargo executivo. Então há uma descrença geral do eleitor com a classe política. Eu acho que esse número reflete bem. Esse número da pesquisa CEPES, a gente fez um vídeo há pouco tempo sobre a pesquisa em Anápolis, houve um número grande também de indecisos, um crescimento grande de quase 30 pontos lá na cidade. E o que eu acho também reflete isso. Esse aumento de indecisos, esse número grande de indecisos, tem a ver com o momento político do país. A gente está falando aqui da pesquisa espontânea, que é aquela pesquisa em que o entrevistador pergunta para o entrevistado em quem ele votaria e não apresenta nenhuma possibilidade. É uma pergunta totalmente em aberto e a pessoa pode falar o primeiro nome que vier à cabeça. Dias, você conversou com o professor Signates também? Qual que é a avaliação que ele fez? É isso que o Fred falou, né? A avaliação que ele faz, curtas palavras, é o seguinte: o ponto nevrálgico dessa situação é exatamente essa saída do Iris Rezende, que gerou de alguma forma esse caos e distribuiu tanto os votos, que a gente vai daqui a pouco avaliar a questão do delegado Valdir também, de Vanderlan Cardoso, que ficam na frente, né? Quanto essa questão da questão de não ter feito um sucessor. Então, quando ele sai, ele causa essa indecisão nas pessoas, mas também ele também não deixa um sucessor, causando ainda mais essa distribuição de votos entre as pessoas que de alguma forma iam votar no Iris e agora estão indecisas, ou levaram seus votos para os outros candidatos. Para ser mais preciso, foram 13,3 pontos percentuais, o que é muito de um mês para outro. No mês passado foram 65,1%, se não me engano, de pessoas indecisas. Mas a avaliação dele é essa. Foi exatamente essa questão do Iris Rezende, dele ter deixado aí a candidatura, e o que ele acredita ainda que isso ainda possa estar no ar, que ele possa voltar de alguma forma, mas o ponto principal foi esse. O curioso é que geralmente quando vai se aproximando as eleições, a campanha, o clima começa a esquentar e a tendência é que os indecisos comecem a diminuir. Na verdade, aconteceu o oposto, né? O número de indecisos acabou aumentando. Pois é, quanto mais, aquela análise mesmo, quanto mais próximo da campanha, diminui o número de desinformação do eleitor com relação à campanha, porque há um número maior de pessoas trabalhando na pré-campanha e na campanha, e aí o número espontâneo de indecisos diminui, aumenta o número inclusive na espontânea, de intenções de voto a um ou outro candidato. O que a gente viu foi um fenômeno contrário, né? Está próximo das convenções, que acaba dia 5 de agosto, elas começam agora dia 20, ou seja, começa essa semana, se eu não me engano, e o eleitor está indeciso. Outro fator, eu conversei com o professor Signato sobre a pesquisa de Anápolis, pesquisa Voga de Anápolis. Ele falou uma coisa que talvez até encaixe com essa. Você também tem um número muito grande de pré-candidatos. Então, isso ajuda a aumentar a indefinição. E ainda sai um pré-candidato da disputa, que é a Iris Rezende, que é muito conhecido na cidade, e aí essa indefinição aumenta. Então, você tem um número maior de pré-candidatos e sai um nome que é referência. Pois é, agora o curioso é que não existe uma consolidação de votos, né? Porque quem está na frente, que é o delegado Valdir, aparece com um pouco mais de 4%. Ele e Vanderlan Cardoso, que estão despontando, quer dizer, candidatos que estão despontando 4% nesse momento. Mas a gente pode acreditar, pouquíssimo. Pode acreditar, então, que isso, de alguma forma, vai demonstrar, e demonstra essa insatisfação, mas isso vai influenciar muito
nas eleições, você vai ver um fenômeno interessante, que eu acredito que vai acontecer isso. As filas vazias. As filas vazias. Muita gente vai deixar de votar por causa dessa insatisfação. Quer dizer, você está falando do número, isso, né? No número de abstenção, que na eleição é um fenômeno que é crescente. Nas últimas eleições, a eleição mesmo em 2012, o número de abstenção foi muito alto em Goiânia e já era alto. Para você ter uma ideia, o número de brancos, nulos e pessoas que não foram votar foi maior do que o segundo colocado na eleição municipal, que terminou no primeiro turno. Então é um nível alto. E como os escândalos... o ano de 2012 também foi um escândalo que ocorreu inclusive em Goiás. Dessa vez a descrença é nacional, envolve uma crise política, está envolto de uma crise política, econômica inclusive, e a crise política veio para agravar esse cenário, né? Então a tendência pode ser que o número de abstenção aumente, se nós formos pegar o número hoje de indecisos, né? É muito grande. É muito grande. Tá certo. Então essa é a avaliação que a gente faz da pesquisa espontânea, que na verdade o cenário hoje em Goiânia está completamente aberto. É isso, né? Em resumo... É isso. Mas a gente vai fazer outros vídeos para falar sobre o cenário estimulado. E também da aprovação ou reprovação dos governos, que é interessante a gente fazer essa avaliação. E será que tem influência, né, na eleição? Tem a avaliação na eleição municipal? Né? Tem a avaliação dos signates em relação a essas situações também. Tá certo. Se acompanha aqui no Pauta Goiás.